Bom dia, hoje são 14 de julho de 2014, segunda-feira, Fortaleza, Ceará, Brasil. Vamos aqui a mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Ateísmo, a verdade nua, crua, cristalina, transparente. Deuses não existem. Deuses são produtos da imaginação humana. O nome do órgão do corpo humano que cria deuses se chama cérebro. O cérebro é, portanto, por excelência, o órgão humano que cria seres imaginários, seres fictícios, seres irreais, tais como deuses, Satanás, demônios, anjinhos, lobisomem, saci pererê, boitatá, caipora, mula sem cabeça, duendes, bicho-papão e muitos outros. Todos esses seres que acabei de nomear não existem fora do cérebro humano. Portanto, aqui mais um vídeo sobre religião. E vou aqui mostrar mais um caso absurdo, né? Em uma lenda bíblica. Como sempre digo, a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de lendas, de mitos, de fantasias, enfim, alegorias, hipérboles, erros de toda espécie, né? E aqui vou mostrar mais um caso absurdo. Muito bem, vamos aqui a mais uma lenda bíblica. E aqui eu coloquei como título deste vídeo, a Bíblia e a sinuca de bico. Essa expressão sinuca de bico significa sem saída. A Bíblia é assim. Os relatos que estão ali na Bíblia não têm saída alguma. Por quê? Porque são, em sua quase totalidade, relatos lendários, mitológicos, criados pelos escribas ao longo de 1000 anos, né? Porque a Bíblia foi escrita ao longo de 1000 anos, por vários escribas. Muito bem, então eles iam escrevendo suas histórias fantasiosas, lendas, mitos, alegorias, fábulas. E como são histórias inventadas, imaginadas, são histórias aí que se encaixam no que chamamos de sinuca de bico, né? Quando não há saída. Essa expressão sinuca de bico significa sem saída. Vou aqui explicar um pouquinho, para quem não entende de sinuca, né? Aquele esporte, né? Sinuca. Só para você entender a expressão sinuca de bico. Veja aqui, eu coloquei aqui algumas bolinhas de sinuca. Faça de contas que isso aqui é uma mesa de sinuca, tá? Bilhar. Então vamos aqui, ó, você entender a expressão sinuca de bico, sem saída. Veja o caso aqui. Eu coloquei aqui, ó, uma bolinha azul, né? Uma bolinha azul aqui, ó, várias bolas de cor preta, não é isso? E a bola vermelha. Veja aqui um tipo de sinuca de bico, sem saída. Vamos dizer aqui que a minha bola, Eustáquio, sou jogador. E eu quero aqui acertar a bola azul. A azul é a minha bola, certo? A bola que eu devo atingir tocando aqui a bola vermelha. Só que a bola vermelha aqui, ó, como você vê, nessa disposição aqui, a bola vermelha está no meio das bolas adversárias. Eu não posso jamais aqui bater em uma bola preta. Eu tenho que atingir a bola azul. Só que aqui, ó, nessa disposição não há saída. A bola vermelha não há como aqui, ó, movimentá-la. Se eu, com um taco de sinuca, vou aqui, ó, bater na bola vermelha para ela atingir a azul, é impossível, porque ela não vai atingir a azul. Ela vai bater primeiro na bola preta. Então isso aqui é o que chamamos, em jogo de sinuca, sinuca de bico. Ou seja, uma jogada aqui sem saída. Não existe saída para mim. Portanto, aí está a explicação de sinuca, da expressão sinuca de bico.
Muito bem, agora eu vou apagar aqui e vamos mostrar mais uma loucura que está aqui na Bíblia, né? Lenda criada por escriba, né? Então vamos aqui e vou explicar por que isso aqui é uma sinuca de bico, ou seja, sem saída. A mesma coisa aqui que eu mostrei no jogo de sinuca, não é? Muito bem, então vamos aqui a mais um absurdo que está na Bíblia. Os cristãos não veem essa verdade aqui por causa do fanatismo religioso. O fanatismo cega a pessoa, não é verdade? Então vamos aqui, segundo Samuel, no Velho Testamento da Bíblia cristã, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 15. O que está escrito aqui? Vamos lá. Então, Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi. E a criança adoeceu gravemente. E depois a criança aqui morreu. Muito bem. Nessa lenda aqui, nessa história bobinha inventada aqui pelo escriba, ele diz o seguinte, que o rei Davi, o lendário rei Davi, ficou gamado pelo corpo de uma mulher, a mulher chamada Batseba. A Batseba, na lenda bíblica, era a mulher, olha aqui, ó, mulher de Urias, correto? Casada. A Batseba vivia com o marido dela, chamado Urias. Aí, o rei Davi, em seu palácio, viu lá a Batseba e ficou louco por ela. E pediu para que seus soldados trouxessem Batseba para ele. E a Batseba veio. E aí, o Davi manteve relações sexuais com a Batseba, com a mulher casada. Isso, nessa época aqui, há 4.000 anos, quando isso aqui foi escrito pelo escriba, nessa época dele, o adultério era considerado um crime. Não adulterarás, um crime. A pena para esse crime aqui, adultério, no mundo da Bíblia, era a pena de morte. E a execução era por apedrejamento. Uma loucura, não é? Apedrejamento. Pois bem, ora, Davi aqui, nessa lenda bíblica, era o rei Davi. Fez sexo com uma mulher casada, Batseba. Os dois, portanto, deveriam ter sido mortos aqui por apedrejamento, porque trata-se aqui de dois adúlteros, o Davi e a Batseba. O Urias levou aqui um chifre tremendo da Batseba, correto? Muito bem. Ora, mas veja aqui, não existiu aqui punição para os criminosos. Os criminosos aqui eram duas pessoas, o rei Davi e a Batseba. Pois bem, não houve aqui a punição para os dois criminosos. Diz aqui a lenda bíblica que o Deus Javé, o Deus criado pelo povo hebreu, e o mesmo Deus em que os cristãos acreditam, o Deus Javé aqui não puniu dois adúlteros, o rei Davi e a Batseba. O Deus Javé aqui foi punir uma criança inocente. O Deus aqui foi punir um ser inocente. Em vez de punir os dois criminosos, rei Davi e Batseba, o Deus Javé foi punir a criança fruto desse adultério, a criança que nasceu de uma relação adulterina. Veja aqui que injustiça, né? Um Deus aqui matando o fruto de um adultério em vez de matar os adultos criminosos. Que loucura isso aqui, não é? Que loucura. Aí está. Pois bem, ora, por que essa bobagem está escrita aqui? Deus nenhum, espiritual algum, bom e misericordioso, matou uma criança inocente. Isso aqui é loucura do escriba.
Mas por que o escriba colocou essa besteira aqui? É simples, é simples. Ora, quando o escriba escreveu essa besteira que aqui está, ele escreveu essa besteira com a visão errônea, deturpada, que ele tinha sobre o mundo em que vivia. Era um mundo bárbaro, marcado pela violência, pela intolerância religiosa, pela maldade, enfim, não é? Então veja bem, o escriba colocou aqui o Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos, matando uma criança inocente, fruto de um adultério, porque naquele tempo a pena passava da pessoa do condenado. Naquele tempo era assim, era um mundo de injustiça bárbara. A pena passava da pessoa do condenado. Nem sempre a pessoa que praticava um crime naquele tempo era condenada sozinha. Não. Quando uma pessoa praticava um crime naquela época, seus filhos também eram punidos, mesmo que não tivessem participado do crime. Sua esposa também era punida. Uma tremenda violência, né? Então é por isso que o escriba colocou aqui o Deus Javé, vingando-se dos crimes, ou melhor dizendo, do crime, vingando-se, o Deus Javé, vingando-se do crime praticado pelo rei Davi, no filho do Davi, numa criança inocente. Veja que loucura, não é? Porque naquele tempo a pena passava da pessoa do condenado. Muito bem. E outro fator também que levou o Deus Javé a não punir aqui nessa lenda bíblica o lendário rei Davi. Por quê? Porque o Davi era rei. No tempo da Bíblia, as leis não se aplicavam contra os reis. Os reis eram considerados semideuses e até deuses. Então, as leis naquela época não se aplicavam contra os reis. Eles podiam estuprar, eles podiam adulterar, eles podiam matar qualquer pessoa e não respondiam por crime algum. É por isso que nessa lenda aqui do escriba, no mundo dele, ele escreveu aqui o Deus Javé punindo uma criança, o fruto do adultério, e não punindo aqui quem realmente deveria ser punido, né? O rei Davi e a Batseba. Mas isso é impossível aqui, porque como o rei naquele tempo não era punido por crime algum, então o escriba não colocou aqui punição alguma contra o rei Davi. E é por isso que ele escreveu essa besteira aqui. E aqui está a sinuca de bico. Mais um caso. E a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, como se trata de lendas e lendas e lendas, aí temos as sinucas de bico, né? Ou seja, fica uma história sem saída. Quer ver o exemplo? Vou aqui dar agora o exemplo de sinuca de bico. Veja aqui, ó. Vamos para cá. Primeiro ponto, ó. Isso aconteceu, ó. Isso aconteceu. E 2. Isso não aconteceu. Olha aqui, certo? Veja aqui, ó. Pronto. Veja aqui agora a sinuca de bico, sem saída. Essa lendazinha aqui boba. Vamos lá. Então vamos... 2 itens para a gente aqui estudar, né? Isso aconteceu, ou seja, esse fato que está aqui narrado, o Deus Javé, vingando-se do adultério cometido pelo rei Davi no filho dele, na criança, que injustiça, né? Isso aqui aconteceu? Ou isso aqui não aconteceu? Agora veja a sinuca de bico. Se você disser que isso aqui, ó, isso aconteceu, que o Deus Javé realmente foi se vingar do adultério cometido pelo rei Davi no filho do rei Davi, na criança inocente, então você vai dizer, se isso aqui aconteceu, você vai dizer que o Deus Javé não tem nada de bom, não tem nada de misericordioso, não tem nada de justo, porque aqui ele foi apenar, ele foi punir uma criança inocente. Veja
a situação se você disser que isso aqui aconteceu. Então o Deus Javé é um Deus injusto, não é um Deus bom, não é um Deus misericordioso. Muito bem. E se você disser que isso aqui, ó, que Deus Javé algum, bom e misericordioso, espiritual, foi se vingar de um adultério cometido por um adulto no filho desse adulto, isso não é verdade? Deus não faria isso? Se você disser isso aí, então você vai dizer aqui, ó, que isso não aconteceu e que a Bíblia não pode ser levada a sério. Então veja aqui, o que você responder diante dessa lenda aqui, você vai ficar num mundo sem saída, numa sinuca de bico. Se você disser, repito, que isso aqui aconteceu, então você vai dizer que o Deus aqui não é justo, não é um Deus bom, não é um Deus misericordioso, porque foi aqui aplicar uma punição a uma criança inocente. E se você disser que isso aqui não aconteceu, do jeito que está aqui, então você vai dizer que isso aqui não aconteceu e que a Bíblia não inspira confiança alguma. E a verdade está aqui, no item 2. Isso que está aqui, esse fato não é histórico, não aconteceu. Esse fato que está aqui, Deus espiritual algum existe. Deus algum aqui matou uma criança inocente fruto de um adultério para se vingar do crime de adultério praticado pelo rei Davi. Isso aqui é uma loucura. Não aconteceu. E isso quer dizer o quê? Que a Bíblia está repleta de histórias fantasiosas, lendas, mitos, alegorias, né? Erros de toda espécie. E isso de Gênesis ao Apocalipse. Se fôssemos tirar lendas, mitos, alegorias, fantasias, enfim, da Bíblia, pouca coisa restaria. Talvez aí apenas as duas capas. Portanto, aí mais um vídeo explicando o significado da palavra sinuca de bico, né? E mostrando que a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, está repleta de sinuca de bico. Porque são aqui, em sua quase totalidade, relatos lendários, relatos inventados pelos escribas. Muito obrigado.